Gustavo, falando assim um pouco do mercado de trabalho, como que você vê as oportunidades na área, né? Na área em geral, na avicultura em geral e também na área comercial atualmente. E assim, se você vê que tem alguma tendência para o futuro em questões de vagas, de perfil profissional que a agroindústria está buscando. A parte de avicultura, pensando em oportunidades, é um mercado bastante aquecido já há alguns anos, né? Hoje a gente está passando por um momento assim de transição política que deve ser dito, que o pessoal às vezes fica um pouco mais cauteloso, mas quando a gente enxerga a evolução, e aí volta o que a gente comentou no início da nossa conversa, as projeções para a avicultura, elas são muito positivas. Por quê? Porque a gente está num planeta em crescimento populacional até pelo menos 2050. A gente está adicionando 2 bilhões de pessoas no mundo e essas pessoas elas têm a necessidade de se alimentar. E quando a gente pega algumas décadas atrás, por exemplo, na década de 60 e compara com hoje, o aumento da ingestão de produtos de origem animal aumentou quase 50%. Isso é na ordem de 48 a 49%. Isso são dados oficiais. E a principal razão para esse aumento de consumo de produtos de origem animal está na geração de riquezas, na geração de rendas. Então, embora o mundo ainda possa ser o local não tão justo quando a gente pensa em desigualdade social, mas isso já foi muito pior. Também, quando a gente pega dados também oficiais de FAO, de ONU, a gente percebe que aos poucos a pobreza, a miséria tem diminuído. E quando a gente uma projeção para os próximos anos, isso também tende a diminuir. Aí o que que acontece com aquelas populações que nunca tiveram acesso a uma alimentação adequada? Aos poucos, ela começa a migrar a sua alimentação de estritamente de origem vegetal para origem animal, né? E esse crescimento populacional está justamente concentrado nas áreas onde essa geração de renda vai acontecer, né? Que é as populações das regiões da África e da Ásia. Então, as pessoas tendem a iniciar o consumo de produtos de origem animal através do ovo, passam para carne de frango e chegam aí também na carne suína, carne bovina. Então, a carne de frango ela está no início dessa experiência alimentar que é extremamente importante, com um ponto muito positivo, né? A carne de frango ela não tem restrição religiosa, como a carne, por exemplo, a carne bovina, o pessoal da Índia, por exemplo, que é uma população de mais de 1,5 bilhão de pessoas, eles não comem a carne bovina. A carne suína, ela não é consumida também por algumas religiões, né? Bastante importantes. E a carne de frango, ela não tem essa restrição. E é uma carne mais barata do que essas. Então, quando a gente olha todo esse contexto de aumento de população, de uma carne que é barata, de não ter restrição religiosa, de aumento de demanda, a gente enxerga um horizonte muito bom para a nossa atividade. E quando o horizonte está bom, investimentos acontecem e há necessidade de profissionais. Então, para o mercado, a avicultura para os próximos anos, para as próximas décadas, se manterá como uma atividade que empregará muito bem aí os entrantes aí no mercado de trabalho. Sim, que legal, né? É muito positivo a previsão, né, para nossa área. E o que você vê na questão de vagas e posições que estão abrindo ou que você acredita que vão abrir no futuro? Há uma proporção diferente entre a área, por exemplo, mais da base da agroindústria e vendas, ou acaba que as pessoas procuram mais alguma área que outra, e as vagas, por exemplo, às vezes de vendas ficam é, menos concorridas. Qual que é a sua visão nesse quesito? A parte de base, a parte da agroindústria, fatalmente vai demandar muita gente. Por quê? Porque os processos estão ali, é ali que emprega o grosso dos profissionais que trabalham com avicultura.
E aí a gente falando, trazendo para a parte técnica, para técnicos, veterinários, áreas afim, esse setor agroindustrial vai demandar muita gente. Quando a gente pensa na área comercial, é uma consequência do desenvolvimento da agroindústria. A área comercial ela só é sustentada, né, por causa aí da prosperidade da agroindústria, da base, porque a área comercial está para atender a necessidade primordial que é a produção de carne. Então, o desenvolvimento de uma área inevitavelmente vai ajudar no desenvolvimento de outra área. Uma coisa interessante é que alguns anos atrás, quando eu estava crescendo, eu já tinha contato, meu pai sempre trabalhou na agroindústria, eu sempre tive esse contato, tinha uma busca quase que obsessivo assim por migrar da agroindústria para ir para a área técnico-comercial. Era uma área, entre aspas, glamurosa, com muita pompa e tudo mais. O pessoal enxergava dessa maneira. Hoje, a agroindústria ela tem oferecido boas condições também para desenvolvimento de carreira, para desenvolvimento pessoal, e isso foi muito importante. Por quê? Porque todas as pessoas, no final do dia, elas estão buscando sair melhor hoje do que nós fomos ontem, né? Buscar amanhã ser melhor do que a gente foi hoje. E também tem essa questão do propósito também, né? Aonde que eu estou trabalhando, por que que eu estou trabalhando, qual que é a importância do meu trabalho, da minha empresa, para mim, para a sociedade, para a comunidade, para o meio ambiente. Então, as empresas felizmente abriram os olhos para isso, ou estão dando mais foco para isso do que alguns anos atrás, né? Então, isso é algo assim que tem valorizado bastante a agroindústria. Então, as pessoas têm essa possibilidade de crescerem, de fazerem carreira aí. E a área comercial, de novo, né, à medida que a base vem crescendo, a área comercial acaba captando essas oportunidades aí também de crescimento, né? Isso é bastante importante. Então, na minha visão, esse crescimento, essas oportunidades aparecerão, continuarão aparecendo tanto na base, na agroindústria, quanto nas áreas correlatas. Sim, que legal. E você vê um perfil diferente entre as pessoas que vão ocupar esses diferentes tipos de vagas? O que que as pessoas talvez têm que ter em mente quando aplicam, né? Porque a rotina de trabalho é bem diferente entre né, a área comercial, técnica ou a parte da agroindústria. Claro que depende de cada cargo, mas o que você acha que a pessoa tem que atentar? Tanto no seu perfil ou o que ela deve desenvolver para essas diferentes áreas. Bom, na agroindústria, o que